A varíola foi uma das doenças mais devastadoras da história da humanidade. Num período colonial das Américas, ela teve um papel demográfico muito maior do que guerras ou confrontos militares diretos. Os povos afetados incluíam, né, todas as grandes populações indígenas da América, Império Azteca, Inca, povos tupi da costa brasileira, Guarani, Tupinambá, Aimará, Mapuche, Chicori, né, é, Iroqueses, povos do Vale do Mississippi, centenas de outros grupos da América do Norte, Central e do Sul. Os números exatos são difíceis de estimar porque existem censos é, muito escassos, né? Existem censos muito escassos, mas existem censos modernos. Enfim, né? É difícil de estimar, né? É o número exato. Mas o que o consenso científico atual sugere é que, né, antes, o que existe é o seguinte: antes da chegada dos europeus, as Américas têm de 60 a 50 milhões de habitantes. Na colonização, é, caiu para 5 a 10 milhões, ou seja, 89% das populações foram massacradas. Em algumas áreas, a mortalidade chegou de 30 a 50% em uma epidemia, de 70 a 90% após várias ondas sucessivas de doenças, né? Enfim, né? A varíola não foi a única responsável, também teve sarampo, gripe, tifo, violência colonial extrema, os caras eram muito violentos, escravidão, fome e desorganização social. Do ponto de vista demográfico, imagine uma aldeia com 1.000 habitantes. Uma epidemia pode matar 400 pessoas. Anos depois, outra epidemia mata mais 300. Resta poucos adultos para plantar, caçar e cuidar das crianças. A natalidade cai, a mortalidade aumenta. A população entra em colapso por geração. Isso é uma catástrofe demográfica indígena. A doença era causada. Olha aqui, ó. O que a doença fazia? O que a varíola causava? O vírus entrava pelo nariz ou pela boca, multiplicava-se nos glândulos linfáticos, espalhava-se pelo sangue, surgiam febres altas, dores intensas e mal-estar. Depois apareciam lesões características da pele. A morte ocorria por inflamação grave, desidratação, infecções bacterianas secundárias, falência de múltipla de órgãos e pneumonia, né, associada à infecção. Enfim, né? Em populações indígenas americanas, praticamente ninguém possui imunidade adquirida. Isso permitia que se espalhasse rapidamente e atingir todas as faixas etárias, né? A doença não tinha misericórdia. Agora você se pergunta com muita clareza, olha aqui, ó. Como que você sabe que existia 60 milhões de indígenas? É muito simples. Olha aqui, resumidamente, você pega a estimativa ali de mortes que os colonos fizeram e faz uma estimativa ali populacional. É basicamente isso, né? É assim que tu faz na demografia, né? É um dos meios. Eu vou falar aqui de forma mais complexa, mais profunda, mas né, não foi só varíola. Foi morte, escravidão, né? Enfim, foi um montão de coisa. Não foi só a varíola que matou. A varíola só é uma das várias causas, mas, mas a varíola foi um dos principais fatores. A varíola, biologicamente, ela acaba com o teu organismo, ela acaba com você. A varíola, ela foi uma das coisas mais devastadoras da história, tá? Até a vacinação dela foi inventada. Falando sobre a demografia histórica, né? Olha aqui, ó. Vamos lá. De como historiadores cientistas teriam reconstruído o passado, a metodologia, né, envolve um pouco mais de malabarismo, né, um pouco mais de malabarismo com os dados disponíveis. Para chegar ao número de 60 milhões de indígenas na América pré-colombiana, a estimativa associada à escola de Berkeley, liderada por estudiosos como Bora, Cook. Nossa, cara, Jesus Cristo me perdoe, mas esses caras parecem ter nome amaldiçoado para não falar. Jesus Cristo me perdoe. Nossa, velho. Olha aqui, aqui, ó, os demográficos não fazem
é apenas estimando os mortos, é só uma das várias estimativas, tá? É que eu fiz aqui, e foi outras coisas também, é só resumir. Eles cruzaram várias fontes de métodos diferentes, tá? Incluindo a morte demográfica, né? E pesquisas analisavam a geografia, o clima e as técnicas agrícolas que cada povo utilizava. Se uma região como o Vale do México, né, tinha uma agricultura super avançada, mas lembrando, não invalida a demografia por morte, só tinha outros meios também. Se uma região como o Vale do México tinha uma agricultura super avançada, como o China Azteca, né, enfim, né, eles calculavam quanta comida aquela terra conseguia produzir e quantas tribo conseguia alimentar. Os colonizadores espanhóis, por exemplo, eram extremamente burocráticos. Eles faziam censo para cobrar impostos, né, tributos e registro de conversão da Igreja Católica. Os historiadores pegam esses dados, né, de 1530 a 1550 e usam fórmulas matemáticas para tentar adivinhar o tamanho da população original em 1592, antes do primeiro impacto, né? Então tem o despovoamento em múltiplas causas, enfim, né? Como eu falei, a varíola não foi a única causa. Os historiadores chamam isso de sinergia do desastre. Tem ali o choque microbiano. A varíola foi devastadora porque os indígenas não tinham imunidade contra ela, imunidade de rebanho, né? E ela não agiu sozinha, tinha sarampo, gripe, tifo, febre amarela, que vieram em outros sucessivas. Então tem guerras e violência, como eu já falei, né? Enfim, né? É, os conflitos armados e a conquista militar desarmaram populações inteiras, né? Eles estruturaram cidades indígenas, escravizaram trabalho forçado, sistemas como a mita e a encomenda exauriram os corpos dos indígenas, diminuindo drasticamente a expectativa de vida, não tem fome e a queda da natalidade. Com a sociedade desestruturada pelos colonos, os campos de cultivo eram abandonados, sem comida e só sobre o estresse extremo social e psicológico. A taxa de natalidade despencou, as pessoas não conseguiam, né? Sem comida, sobre estresse social, não conseguiam ter filhos, né? Enfim, né? É basicamente isso, né? Hoje a maioria dos senadores tende a concordar que os números eram sim bem altos, tá? Enfim, né? É, Era um povo densamente povoado, urbanizado em 1492. Enfim, né? O cálculo demográfico do passado nunca vai nos dar uma certeza absoluta, mas o cruzamento de arqueologia, ecologia e documentos coloniais permite chegar o mais perto possível da realidade daquela época, né? Enfim, né? É, Tu tem a visão geral, né? Tu tem ali tu tem ali, né, grupos que defendem que a população era enorme, a mortalidade após o contato chegou a 90%. Tu tem ali a estimativa de 50 a 100 milhões. Tu tem ali abaixo, né? Enfim, acho que os métodos do grupo anterior que eu falei, exagerar a capacidade agrícola e dados coloniais. Estima ali de oito a 15 milhões, eu fico ali no intermediário entre os dois, né? Mas enfim. Mas o que eu falei no início do vídeo, você pega ali, né? Você pega ali quantos morreram para fazer uma estimativa, é um dos vários meios que você usa, né? O raciocínio de olhar para quem sobrou para o registro de morte para estimar o tamanho original faz parte de uma lógica demográfica muito importante, chamada projeção retrospectiva ou método regressivo, né? Enfim. Se os documentos coloniais de um determinado ano, 50 anos após a queda dos colonizadores mortos, a população era de 2 milhões de pessoas. O relato da época detalha que as epidemias e os conflitos dizimaram 90% da população daquela região. Os matemáticos e historiadores usam esse fator de mortalidade para calcular o tamanho da população inicial. Então tem ali, né, taxas de mortalidade conhecidas, cruzam dados de epidemias semelhantes em outras épocas para entender a letalidade de doenças, como variam populações sem imunidade. Embora incompletos, diário de missionário, embora incompletos, né, o diário de missionário, relatórios de governadores, registros paroquiais, dava uma dimensão da velocidade da escala de mortes, gráficos que tentam mapear a curva da queda de população ao longo de décadas, né, modelo matemático de despovoamento, né. Eu fico pasmo como um patógeno minúsculo consegue acabar com uma civilização inteira, né? Enfim, a varíola é terrível, velho.
A varíola, eu acho legal, eu gosto de falar que o patógeno, ele é democrático, né? Ele leva qualquer um que está na frente dele. Meu irmão, até a descoberta da vacinação da varíola, aquilo ali era terrível. Era terrível, tá? Então por que pessoas que tomaram varíola tiveram ali, né? Tiveram ali uma reação muito exagerada? Porque eram pessoas imunossuprimidas, né? Enfim, né? Aí já era. O vírus enfraquecido acabou com elas, né? Enfim, tem esse fator também. É, olha aqui, ó, um organismo microscópico conseguiu mudar completamente o rumo da história e colapsar impérios inteiros. Um choque biológico é um dos fatores mais avassaladores do encontro entre o velho e o novo mundo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que acontecia no início da imunização envolve dois processos históricos bem distintos. Antes da vacinação, que conhecemos, existia a variolização. Ela conseguia pegar as cartas das feridas de uma pessoa com um caso leve de varíola e introduzi-lo na pele ou assoprar pelo nariz de uma pessoa saudável. Ali o vírus entrava forte, né? E ativo em uma pessoa imunossuprimida, geralmente a varíola menor ou varíola major, né? Enfim, né? É, que deveria estar atenuada pelo corpo do doente original, mas a pessoa imunossuprimida é muito fraca, né? Enfim, aí já era. A pessoa desenvolvia a doença, a intenção era que ela pegasse uma versão mais fraca e ficasse imune, mas o vírus estava vivo e inteiro, né? E a pessoa já era imunossuprimida, né? E mesmo que o vírus estivesse fraco, a pessoa imunossuprimida estaria fraca, né? Aí já era, né? Aí gerava a forma mais grave da varíola e a pessoa, né? Morria, né? Um grande salto veio com o médico Edner Jenner. Percebeu que as lesões de vacas não pegavam a varíola humana, ela encontraria a varíola bovina, uma doença muito parecida com o que humanos têm, né? Que causa ali ferida nas pessoas, né? Enfim. Jenner usava o vírus da varíola bovina para imunizar as pessoas. O organismo humano criava anticorpos contra o vírus bovino, que por tabela também protegia, né? Contra o vírus humano, enfim. É, olha aqui, ó, vou te explicar. Imagina uma pessoa imunossuprimida. Imagina uma pessoa imunossuprimida. E ela ali passa pela variolização. Variolização. Quando ela pegar aquele patógeno ali, o que vai acontecer é que ela vai ter uma reação muito pior do que uma pessoa forte. E mesmo que o vírus seja fraco, não adianta. E se o vírus for forte, é pior ainda. Isso que eu tô querendo explicar, que ninguém consegue entender. E ninguém consegue entender que uma pessoa imunossuprimida fazer um negócio desse é fatal pra ela, velho. Enfim.